Salve, galera! Beleza? Professor Michel, mais uma aula de geometria analítica para vocês. Então, antes de começar, já dá aquele like, dá aquela moral, já se inscreva no canal para poder fortalecer o trabalho. Beleza? Aula de hoje, coordenadas do ponto médio. Então, agora a gente vai determinar um ponto que está exatamente ao meio da distância entre um ponto A até o ponto B, tá? Esse ponto aqui, tá? Precisa estar na mesma reta que o ponto A e o ponto B, ok? Ou seja, os três pontos precisam ser colineares, ou melhor, os três pontos têm que estar alinhados, tá ok? Porque muitas das pessoas confundem ponto médio com equidistante. Um ponto médio ele está entre os dois pontos, na mesma reta que está o ponto A e o ponto B. Equidistante pode ser um ponto que está fora da reta da reta B, tá ok? Mas ele tem a mesma distância até o ponto A e até o ponto B. Okay? Então, para ser ponto médio, todos os três pontos têm que ser colineares. E ponto médio é muito simples. Basta você somar as coordenadas x dividido por 2 e basta você somar as coordenadas y e dividir por 2, você vai descobrir a coordenada do ponto médio. Então, tá aqui para você. Ó. Como é que calcula a coordenada do ponto médio? A coordenada do ponto médio ela vai ser o x do ponto médio e o y do ponto médio. Mas esse x do ponto médio é calculado pela soma das coordenadas x dividido por 2 e o y, a soma das coordenadas y dividido por 2. Então, aqui, como é que a gente vai fazer? Ó? Determine o ponto médio dos pontos A e B. Então, o que você vai fazer? Como é que calcula o x do ponto médio? Pega o x do A mais a coordenada x do B e divide por 2. Fica 5 mais 1, 6. Que dividido por 2, 3. Descobri a coordenada x do ponto médio. E a coordenada y? Vou fazer de verde. A coordenada y, pega o ponto da coordenada y do B, 1. Perdão, coordenada do ponto y do A, 8. E a coordenada do ponto y, a coordenada y do ponto B. Já estou falando um monte de coisa, já nada a ver. Coordenada y do ponto B, que é 2. E divide por 2. Nem sempre a divisão vai dar exata, tá? Porque pode dar um número ímpar lá em cima, não tem problema nenhum. Nesse caso, deu exato, bonitinho. Então, qual é o ponto médio? Escrever de vermelho aqui, ó. O ponto médio vai ser determinado com ponto médio, coordenada 3 no x, coordenada 5 no y. Esse é o ponto médio. Bem tranquilo o ponto médio, beleza? Passando agora para o próximo exemplo, nós temos a seguinte situação. Dado o ponto A, 8 e menos 1, determinadas coordenadas do ponto B, sabendo que o ponto médio é 4 e 2. Então, agora ele fez ao contrário. Ele me deu o ponto A, aqui, ele me deu o ponto A, temos o ponto médio e temos o ponto B. Primeiro, deixa eu fazer a reta aqui, tá? Só para poder ficar bonitinha aqui. Temos a reta, temos uma reta. Nessa reta, eu tenho um ponto A, tenho um ponto B e tenho um ponto médio, que está aqui. Ó. Ok? Então, temos o ponto A. Vou botar aqui de vermelho. Ó. Opa, esqueci de passar para a canetinha. Temos o ponto A, temos o ponto B e aqui está o ponto médio. Ele me deu a coordenada do ponto A e me deu a coordenada do ponto médio. Ou seja, ele quer saber agora a coordenada do ponto B. Então, vamos fazer o seguinte. A gente sabe que o x do ponto médio é calculado como x do ponto A mais o x do ponto B sobre 2. O x do ponto médio eu tenho, que é 4. O x do ponto A eu também tenho, que vale 8. Com isso, eu vou determinar o x do ponto B. Pego o 2, passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 4, 8. Pego o 8 que está desse lado de cá, passa para o outro lado, subtraindo. Então, a coordenada x do ponto B vale 0. Já descobri a coordenada x do ponto B. E a coordenada y? Vamos de verde. O y do ponto médio, que a gente já viu, é igual ao y do ponto A mais o y do ponto B sobre 2. Quem é o y do ponto M? Aqui, ó, do ponto médio, 2.
Quem é o y do ponto A? Olha lá, menos 1. E vamos descobrir o y do ponto B. Pega o 2, passa para lá multiplicando. Ó. 2 vezes 2, 4. E esse menos 1 que está desse lado de cá passa para o outro lado, alterando seu sinal, passando a ser mais. Então, o y do ponto B vai valer 5. Com isso, descobrimos o x do ponto B e o y do ponto B. Então, já podemos afirmar aqui de vermelho que o ponto B é composto pelo ponto 0 em x e 5 em y. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, dá para fazer a ida, dá para fazer a volta tranquilamente. Beleza? Ponto médio é bem simples, galera. É isso aí. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Dá aquele like, dá aquela moral, se inscreva no canal para dar fortalecida, para que a gente possa crescer cada vez mais. Beleza, pessoal? Um beijão e até a próxima.